Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou resolver alguns exercícios sobre intervalos reais. Então nós temos dois intervalos, o intervalo A e o intervalo B. O intervalo A, são todos os números maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 6 nesse intervalo. E o B são todos os números representa todos os números maiores que 3 e menores ou iguais a 8. Vamos determinar a interseção desses dois intervalos. Então eu tenho a reta real, eu traço uma reta para o intervalo A, que é fechada em 1 e fechada em 6, fechada a bolinha cheia e aberta a bolinha vazia. O intervalo fechado significa que o extremo pertence ao intervalo. Então aqui o 1 pertence. Então eu tenho aqui nesse intervalo, tenho todos os números maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 6. Isso significa que 1 e 6 também pertencem ao intervalo. Já no intervalo B, que é aberto em 3 e fechado em 8, significa que o 3 ele é o limite inferior, mas ele não pertence ao intervalo. Então esse intervalo são todos os números maiores que 3 e menores ou iguais a 8, significa que o 8 pertence. Então, eu faço uma reta para a interseção dos intervalos. A interseção é o pedacinho que tem nos dois, Então, é o pedacinho que tem no 2. Então, o 3 tem no intervalo A, mas o 3 não tem no intervalo B. Por isso que aqui o intervalo aqui é aberto, esse limite aqui é aberto. Agora aqui, como o intervalo fechado está na direção da reta cheia, então eu considero como fechado, então a interseção vai dar intervalo fechado. Então a interseção são todos os números maiores que 3 e menores ou iguais a 6. Esses números pertencem aos dois intervalos. Essa é a interseção. A interseção do intervalo A com o intervalo B é o número x que é um número real, tal que esse número é maior que 3 e menor ou igual a 8. Vamos ver o segundo exercício. De novo, são os dois intervalos, só que agora eu vou fazer o intervalo A menos B. O intervalo A menos B são todos os elementos que tem A e não tem B. Então está aí a reta real, a representação do intervalo A e a representação do intervalo B. Todos os elementos que tem A e não tem B, ok? Que A menos B estão aqui. Por exemplo, partindo do limite, o limite 1 tem no intervalo A e não tem no intervalo B. E o limite 3 tem no intervalo A e não tem no intervalo B, porque o 3 não pertence. Então, A menos B são todos os números maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 3. Esse é o resultado aí do novo intervalo A menos B. A menos B, é o conjunto formado pelo número x, que é real, tal que esse número é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. De novo, os dois intervalos, só que agora eu vou fazer a união dos dois intervalos. Então, eu vou unir os dois intervalos. Então, aí eu tenho o intervalo A, o intervalo B, e a união são todos os elementos. Tem que pegar todo mundo, tá aí, pegando todo mundo. Então, todos os números maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 8 fazem parte do novo intervalo A união com B. Então, A união com B é o conjunto formado pelo número real, o número real x, o x pertence a R, tal que esse número é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 8. Vamos fazer B menos A? B menos A, vamos de novo fazer os dois intervalos. B menos A são todos os elementos que tem B e não tem A. Então está aí, os elementos que tem B e não tem A. Então o número 6 tem B, mas também tem A. Então o intervalo vai ser aberto. Ok? Aberto em 6 e fechado em 8, porque o 8 não tem lá. Então o B menos A vão ser todos os números maiores que 6 e menores ou iguais a 8. Então B menos A é o conjunto do número x, que é real, tal que esse número é maior que 6 e menor ou igual a 8. Maior que 6, menor ou igual a 8. Vamos representar na reta real o intervalo, esse intervalo aí do número x pertencente a R, tal que esse x é maior que 10 e maior que 0 e menor ou igual a 10. Então,
ele é aberto em 0, né, e fechado em 10. Ok? Então, fechado em 10. Deixa eu ajeitar aqui porque deu um errinho aqui. Vamos tentar acertar isso aqui. Vamos tentar acertar aqui porque está errada essa representação. Vamos aqui desagrupar. Agora sim. Pronto. Essa é a representação. Pronto. Está representado aí, né, um intervalo, né, que vai de 0 a 10. Ainda não ficou legal, mas deixa eu dar mais um gásinho aqui para ver se fica melhor. Pronto. Agora ficou melhor. Tá vendo? Aberto em 0 e fechado em 10. E aqui nós vamos escrever, é o contrário, eu tenho o intervalo representado na reta e vou escrever o conjunto. Então x pertence a R, tal que x é maior ou igual a menos 3 e menor que 3. Então percebam, toda vez que o intervalo for fechado, a gente usa o sinal de menor ou igual. E para o intervalo aberto, somente menor. Ok? Ok, deixe o seu like e inscreva-se no canal.